Hoje, quarta-feira, é um dos dias especiais que a liturgia, desde a sua antiguidade, dá um caráter mais especial, porque justamente nós estamos celebrando ainda o dia de Pentecostes, que aconteceu no domingo, mas a liturgia desta quarta-feira traz uma vivacidade deste acontecimento muito especial, que foi justamente a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Este texto é aquele que continua a narração daquilo que nós escutamos no domingo, ou seja, depois que aquelas pessoas ficaram maravilhadas ao ver os apóstolos falando em suas próprias línguas, São Pedro vai abrir as portas, portanto, é uma manifestação pública da instituição da igreja, mesmo que nós sabemos que a igreja nasceu do Sagrado Coração de Jesus, que foi transpassado na cruz, ela foi manifestada ao mundo diante dos homens justamente no dia de Pentecostes. São Pedro, nessa narração, ele vai dar, portanto, a razão última daquilo que havia acontecido na vida dos apóstolos e na vida dos discípulos. Este fato tinha sido prometido pelo profeta Jonas, que nós escutamos aqui, e também Oséias. O profeta Oséias, portanto, dá a nós essas palavras, justamente daquilo que acontecerá nos últimos dias. Os últimos dias são justamente aqueles dias após o mistério central da nossa fé, que é justamente o mistério da paixão, morte, ressurreição e ascensão de nosso Senhor aos céus. E justamente com a vinda do Espírito Santo dá a completude a todos estes acontecimentos. O Espírito Santo é enviado justamente para recordar e atualizar este mistério central da nossa fé durante toda a história do mundo. E nós estamos justamente nos últimos tempos, que era também os tempos que os apóstolos, portanto, vivenciavam naquele momento. E estes são os tempos nos quais o Espírito Santo agirá na história justamente por meio da igreja e por meio dos sacramentos. Portanto, São Pedro está dando ali a razão última, a razão teológica daquilo que estava acontecendo na vida dele justamente, e ele é a demonstração clara de alguém que foi completamente tocado pelo Espírito Santo. Nós sabemos que São Pedro era uma pessoa bem rude, era uma pessoa sem instrução, era um pescador, que foi justamente assim chamado por Jesus e teve suas quedas, as suas fraquezas, mas ele foi aquele ao qual nosso Senhor perguntou: quem dizem os homens que eu sou? E ele vai dizer: tu és o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Justamente dando à pessoa de Cristo o crédito da sua divindade. Ele é o Cristo ungido. E, portanto, foi o Pai, foi o Espírito Santo que havia revelado ao coração de São Pedro, mas ainda o Espírito Santo não estava ali presente de modo como aconteceu em Pentecostes. E depois de Pentecostes, São Pedro, que era essa pessoa difícil de lidar, essa pessoa rude, foi transformada, a sua personalidade foi completamente potencializada, e ele passa a anunciar com intrepidez a mensagem da vitória de Jesus sobre a morte. E justamente ele vai dar a sua vida por causa deste fato. Esta afirmação de que nosso Senhor morreu e ressuscitou é justamente aquilo que São Pedro vai dar, portanto, as razões da sua fé. E São Pedro também é aquele enviado pelo Espírito Santo que vai dar continuamente à igreja o caminho correto a ser seguido. E São Pedro vai dar, portanto, as razões que o profeta Joel disse a respeito daquilo que aconteceria no final dos tempos, ou seja, nos últimos tempos, aquele momento que aconteceu em Pentecostes. Eles estavam ali transformados pelo poder do Espírito Santo, eles estavam, portanto, profetizando e anunciando as maravilhas que Deus havia realizado no meio deles, e justamente eles passam a ser o povo de Deus, aqueles que são batizados, também passam a fazer parte do mundo sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo, com o seu poder de ensinar, de governar, o poder também de santificar e o poder também de profeta. Todos nós temos essas graças dentro do nosso coração, mas nós traduzimos isso segundo as nossas vocações. Portanto, todos os fiéis cristãos foram ungidos pelo Espírito Santo, foram renascidos pelas águas do batismo justamente para dar testemunho àquilo que o profeta Joel, naquele momento, estava profetizando. E nós daríamos também, que nós, cristãos, cada um de nós deve dar os fundamentos e as razões da nossa fé diante dos homens.
E justamente também nós vemos neste relato dos Atos dos Apóstolos uma transformação quase que visível na pessoa de São Pedro. As pessoas acreditavam no poder de cura que Jesus tinha, porque ele havia ressuscitado, ele havia curado vários doentes, mas somente Jesus que fazia esses milagres. Os discípulos e apóstolos até então não tinham recebido esse poder, mesmo que Jesus tenha dado a eles o mandato de anunciar o Evangelho, de expulsar os demônios, mas justamente é a fé em Nosso Senhor que garante a eficácia. E, portanto, a unção do Espírito Santo que deu a eficácia aos apóstolos de expulsarem os demônios, de curarem os enfermos. E, portanto, em São Pedro, nós vemos a transformação justamente daquilo que Pentecostes gerou na vida dele. Ou seja, com a vinda do Espírito Santo, São Pedro deixa de ser alguém medroso, alguém que estava ali com medo e passa a anunciar o nome de Jesus com muita vontade. E os milagres justamente que não são causados por ele, mas é pela força que vem de Deus, a força que ele recebeu do Espírito Santo, passa a curar as pessoas. E as pessoas que estavam ali no pórtico do Templo do Salomão, simplesmente pela sombra de São Pedro, então justamente nós vemos ali a transformação de alguém que foi completamente mudado pela graça do Espírito Santo. São Pedro, a sombra de São Pedro era capaz de curar aquelas pessoas que estavam enfermas. Justamente nós devemos dar crédito a isso e dar glórias a Deus, ao poder de Deus que age através de vasos frágeis que somos nós, seres humanos. Nós homens, portanto, recebemos muitas graças de Deus e nós com a nossa vida devemos corresponder, assim como os apóstolos e assim também como São Pedro corresponderam essa graça de Deus tão grande na vida deles. Nós recebemos graças constantemente, mas neste tempo de Pentecostes, nós celebramos cada dia dessa semana como é de fato o dia de Pentecostes. Deus quer dar a nós graças específicas que nós só, assim como São Boaventura dizia, somente aquelas pessoas, aqueles lugares que invocam, que pedem e que amam o Espírito Santo serão capazes de receber essas graças. Então, portanto, dentro do nosso coração deve arder o desejo de receber o Espírito Santo. Não com um mero sentimentalismo, mas com uma força eficaz que faz de nós também apóstolos e missionários de Nosso Senhor. A igreja no dia de Pentecostes nasceu missionária, ou seja, ela foi enviada a dar a todos os homens a fé em uma única pessoa, a fé em Nosso Senhor Jesus Cristo. E, portanto, os apóstolos e também a cada um de nós cabe anunciar aquelas pessoas que perderam a fé, que tinham recebido o nome de Jesus e também aquelas pessoas que até hoje não conhecem o nome de Jesus. Então, nós somos responsáveis por espalhar o nome de Jesus e fazer com que cada dia mais pessoas se cheguem a mais perto de Nosso Senhor, por meio da fé e também por meio dos sacramentos. Então, que Nossa Senhora também, que estava junto com os apóstolos no dia de Pentecostes, ela que viu tudo aquilo acontecer na vida deles, desde os 9 dias anteriores ao dia de Pentecostes, ela, portanto, deu a eles a garantia de que Nosso Senhor cumpriria com a sua palavra e que haveria de chegar o Espírito Santo. E os apóstolos não sabiam quem seria esse tal de Espírito Santo, e quando ele chega, eles veem justamente as suas vidas serem completamente transformadas por causa do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que dá a nós a certeza de que a igreja é divina. É o Espírito Santo que é a alma da igreja e que habita dentro do nosso coração. E, portanto, com esta fé que já foi manifestada em Nosso Senhor, de que existe uma trindade, que o Pai o enviou e que Ele e o Pai envia, portanto, o Espírito Santo, dão a nós a completude da revelação, aquilo que Jesus daria como algo de fé para nós crermos. Que nós devemos acreditar, portanto, que Ele foi enviado pelo Pai, que existe um Pai e que também há o Espírito Santo. Que cada dia mais nós possamos nos atrever a viver cada dia com mais fé, mais esperança e mais amor em nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.